Importante não perdermos a visão do processo em 5 passos do ciclo de incorporação imobiliário no modelo proposto para o nosso aprendizado. Já tratamos em si da etapa do negócio, já passamos também pela etapa do desenvolvimento e agora estamos abordando a etapa da estruturação, voltada justamente para a formatação e ordenamento, ou seja, a regularização do empreendimento. Em resumo, ou em linhas gerais, seria torná-lo apto legalmente, preparando para construir e para vender o empreendimento. Essa etapa justamente é focada nesses aspectos. Até agora focamos as questões relacionadas ao licenciamento ambiental. Tratamos também das questões da obtenção das viabilidades e hoje nós vamos tratar de um dos pontos mais conhecidos do ciclo imobiliário, que é o alvará de construção. Importante frisar que até agora nós desenvolvemos tudo para chegar exatamente nesse momento que nós vamos tratar nessa aula específica. Importante também ressaltar, na parte de cima do visor, o foco da nossa etapa de estruturação, que é justamente gastar tempo em tornar o projeto legalizado e habilitado para vender e construir. É isso que deve estar focado a maior parte do tempo de quem está estruturando e conduzindo quando chegar nessa etapa de desenvolvimento. Com relação ao projeto de licenciamento da construção, é importante frisar que, considerando que já se obteve a licença ambiental, já tenha sido expedida e as viabilidades já tenham sido solicitadas e o projeto arquitetônico pelo menos já avançou até a parte do anteprojeto, o empreendimento estaria então apto a montar o processo e realizar o ingresso dos pedidos para o licenciamento da construção. A maioria das prefeituras, antes que ingresse diretamente com o processo do alvará, faz uma etapa, um pedágio, uma triagem, antes que o empreendedor ingresse formalmente com o pedido do alvará. Normalmente, as prefeituras ela define uma entrada que deve ser veiculado o processo da análise de orientações prévias, conhecido também como AOP. Na verdade, se trata de uma triagem, evitando que muitos processos, durante o processo do alvará, sejam evitados erros primários. Então, essas questões são verificadas durante a apresentação da análise de orientações prévias. É montado um acervo documental e dado a entrada na prefeitura local, geralmente na área de desenvolvimento urbano ou de infraestrutura. Cada prefeitura possui um setor para análise desses processos. A maioria delas tem uma área chamada SEDUR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Outras são chamadas de SEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura. Isso vai depender muito de cada município. Neste processo, é avaliado a viabilidade e a conformidade do projeto de construção, a princípio, com as diretrizes do PDDU, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano do município. Outros aspectos também são analisados, como a comprovação da documentação da propriedade do imóvel, as orientações e os requisitos referente às leis de conformidade com o Plano Diretor de Desenvolvimento de Uso e Ocupação do Solo, entre outras questões que devem ser observadas e atendidas durante a apresentação do licenciamento de construção. Então, necessariamente, em resumo,
A análise de orientações prévias é uma triagem, justamente para verificar os pontos principais relacionados à conformidade do projeto, documentações do empreendedor e do terreno, com o objetivo de tornar mais eficiente o processo de licenciamento da construção. Exatamente neste ponto, é viável que o processo para aprovação da prefeitura seja montado e realizar a entrega, o protocolo formal do que nós chamamos de alvará de construção. A montagem do processo de documentação documental exigido pela prefeitura pode ser obtido sob consulta, não tem nenhuma dificuldade. Inclusive, nós mostraremos ainda nessa aula o detalhamento de todas as documentações, mas algumas prefeituras podem também solicitar documentos adicionais ao que estão nessa lista. Entre os diversos documentos da propriedade do empreendedor, é exigido o que nós chamamos de projeto legal. Nós já tratamos, inclusive, de projeto legal numa aula específica. Seria bom fazer a revisão dos pontos relacionados a ele. Inclusive, também foi abordado na aula do processo de faseamento do projeto arquitetônico. Olha, em suma, o projeto legal ele tem a finalidade de conferir, de atestar que o projeto urbanístico se enquadra e está em conformidade com a legislação requerida, considerando ainda que cada município pode possuir requisitos específicos. Aí, em linhas gerais, no projeto legal constam cortes, plantas, implantação do empreendimento, memorial descritivo, as características urbanísticas como a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, área permeável, área construída, entre outros aspectos. Ou seja, é o exame, o atestamento de que o projeto arquitetônico atende às questões técnicas e jurídicas e estão em conformidade com esses requisitos. Esse é o objetivo do projeto legal. Vale salientar que o projeto legal ele faz parte da montagem dos procedimentos do acervo que são apresentados durante o processo de licenciamento à construção, mas ele não é o todo. Existe, como nós vemos aqui, todo um acervo documental que é apresentado junto com o projeto legal. Os documentos relacionados ao terreno, os documentos relacionados ao empreendedor, aos sócios, às viabilidades. Então, é um conjunto de documentos que fazem parte, entre eles, o projeto legal. Justamente para desenvolvermos essa visão, devemos entendê-lo revisando a aula que foi dada anteriormente, de modo muito rápido. Nós temos aí uma visão do processo da etapa do faseamento do projeto arquitetônico, na qual nós vimos 5 etapas. E no meio das 5 etapas, temos praticamente que seria um apêndice, que é o projeto legal. Partimos então de uma etapa preliminar, onde é feito o estudo de viabilidade, a concepção do produto, e partimos para a fase do anteprojeto. Na fase do anteprojeto, o arquiteto ele faz a conformação técnico-jurídico para atender às legislações. Então, a definição de implantação do produto já se obtém de forma definitiva na fase do anteprojeto. Definido e terminado o anteprojeto, o arquiteto então monta o que é chamado de projeto legal, que deve ser apresentado no processo de licenciamento à construção. Então, o desenvolvimento do projeto legal é realizado durante a fase de desenvolvimento, mas a sua utilização é feita durante a fase de estruturação, porque ele tem a ver com a regularização,
com o licenciamento, com a aprovação do empreendimento, que é justamente voltado para habilitar o empreendimento para construir e para vender. Por isso ele faz parte dessa etapa que nós estamos tratando aqui, que é de estruturação. Então, o projeto legal, ele visa a montagem do processo para o alvará de construção, já com as soluções e peças gráficas para atender as questões técnicos e jurídicos em si do projeto arquitetônico. Esse é o objetivo do projeto legal. Obtendo-se, então, a AOP, a análise de orientações prévias, monta-se o processo para dar entrada no alvará de construção, do qual faz parte o projeto legal. Então, nessa fase de aprovação do empreendimento, existe um certo relacionamento com a prefeitura. E nisso nós abordamos as questões de postura, de comportamento com o poder público na aula do projeto legal que nós abordamos. Seria então importante se você pudesse revisar essa aula. Durante o processo do licenciamento do alvará de construção, pode ser também veiculado o que nós chamamos de alvará de terraplanagem, em caso do movimento de terra e corte sejam superiores aos limites estabelecidos pelo município. Então, além do alvará de construção, é emitido também o alvará de terraplanagem. Caso também tenham construção pré-existente no local aonde será construído o empreendimento, também é emitido e deve ser solicitado o alvará de demolição, quando houver construção pré-existente. Então, você, no mesmo processo do alvará de construção, também pode auferir e solicitar o alvará de terraplanagem, se assim for exigido, de acordo com o movimento de terra, e o alvará de demolição, caso haja alguma construção pré-existente no terreno que será edificado o empreendimento. Importante frisar que o alvará de supressão ou a autorização de supressão, ela é obtida no processo do licenciamento ambiental de instalação ou licenciamento simplificado. Então, necessariamente, antes do alvará de construção, após obtido o licenciamento, você pode realizar a supressão. O que você não pode é fazer terraplanagem, cortes, aterros, apenas a supressão da vegetação do terreno, conforme as regras e as restrições estabelecidas no alvará de supressão. Em caso de reforma, como retrofit, sobretudo, por exemplo, de hotéis, de outros ambientes, é também aprovado um alvará, que é chamado de alvará de ampliação e reforma. Então, é importante que você tenha conhecimento desses pontos para que a sua operação seja regular. E muitas pessoas dão entrada no alvará, omitem necessariamente que existe uma construção pré-existente, isso existe de fato, e depois na fiscalização a obra é embargada, porque não tirou o alvará de demolição. Então, esses são os tipos de alvarás que você pode se deparar para fazer o seu licenciamento da maneira correta, tornando o seu empreendimento regular. No processo do alvará, na formação do projeto legal, deve haver a designação do responsável técnico. No caso, o projeto, pela execução da construção, emite-se uma ART, anotação de responsabilidade técnica, no caso para o engenheiro civil, que é emitido pelo CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E no caso do projeto, o responsável pela elaboração do projeto, é emitido uma RRT, Registro de Responsabilidade Técnica, emitido pelo arquiteto, através do órgão do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. É importante ressaltar que o engenheiro também, até hoje, é permitido que ele assine
pelo projeto também, emitindo uma ART. Com a conclusão do processo, as plantas aprovadas elas são carimbadas pela prefeitura e emitido o alvará de construção, o qual possui um prazo definido e deve ser registrado no cartório de imóveis para que ele tenha validade. E essa instrução sai no próprio documento do alvará. Geralmente é dado um prazo de até 90 dias e é importante que esse registro seja feito, que na eventualidade de acontecer um passivo jurídico ou alguma coisa relacionada a isso, o alvará terá validade quando registrado no cartório de registro de imóveis. Então, esse registro não pode deixar de ser feito do ponto de vista da proteção jurídica. No canteiro de obras, deve ser instalado as placas de acordo com o modelo local, com as informações do alvará e licença ambiental. Cada etapa de legalização deve ser cumprida para que a obra seja considerada regular, evitando possíveis embargos em caso de vistoria e fiscalização. Procure ter a sua obra regular. Coloque lá na frente do seu empreendimento a placa do licenciamento ambiental, a placa do alvará de construção. Se houver alvará de demolição, também coloque o alvará de terraplanagem, todas as informações. Esses modelos, eles são padrão de acordo com as normas da NBR, mas cada prefeitura, às vezes, ela tem um modelo ou exige uma especificidade. Procure saber, mas não deixe de colocar a placa no local visível, na frente da obra. A título de detalharmos o processo do licenciamento do alvará, é claro que cada prefeitura ela vai ter algumas especificidades e ela pode exigir documentos adicionais a essa lista, mas geralmente está aí relacionado todos os documentos que são exigidos na montagem do processo do licenciamento da construção, no caso, o alvará de construção. Então, necessariamente, nós temos aí o primeiro item, que é o requerimento do padrão da prefeitura. Deve ser preenchido, assinado pelo requerente, preferencialmente pelo representante legal do empreendedor, ou seja, da incorporadora. É anexado a AOP, Análise de Orientações Prévias, a certidão atualizada referente à matrícula do imóvel, no caso a certidão de ônus, lembrando que ela tem validade geralmente de 30 dias, o comprovante de quitação do IPTU, ou seja, a certidão do CND, que você está regular com a prefeitura, com os recolhimentos do IPTU, a ART, a RRT, a planta de localização, o levantamento topográfico, plano e altimétrico cadastrado com as curvas de níveis, tem que ser georreferenciado. Esse é um documento, inclusive, que é exigido lá no início pelo arquiteto, para que ele pudesse estudar a implantação definitiva do empreendimento. Então, faz parte do projeto legal, assim como também os quadros de áreas, cortes, fachadas, que é em si o projeto legal, com um projeto arquitetônico completo. Também deve constar a viabilidade do empreendimento de abastecimento de água, de esgoto e todas as outras viabilidades, como transporte, que foram requisitadas anteriormente. O projeto de esgotamento sanitário e de água, ele deve ser apresentado com aprovação do órgão anuente. Mas, conversando-se com as prefeituras, geralmente você apresentando a viabilidade aprovada e o protocolo do projeto no órgão anuente, é registrado isso no alvará de construção, que para a obtenção do habite será que ser apresentado a aprovação formal do projeto pelo órgão ou pela concessionária que dá responsável pela aprovação. No caso também, o projeto de segurança de bombeiros, geralmente a aprovação só vem na entrega do empreendimento. Então, o que você tem que apresentar é o projeto e o protocolo na Casa Civil ou no Corpo de Bombeiros, a depender de cada região. O projeto de drenagem, ele tem sido também obrigatório pelas prefeituras, justamente porque existem problemas históricos de problemas relacionados
ao ponto de descarte das águas pluviais em terreno do confrontante. Então, geralmente, por causa desses aspectos, a prefeitura, na Secretaria de Infraestrutura, eles procuram atestar que você está dando destinação correta às águas pluviais que são geradas dentro do empreendimento. O projeto de paisagismo também tem sido obrigatório a apresentação, até por questões ambientais, e assegurar de que você, no seu paisagismo, vai privilegiar as plantas nativas. Outros documentos legais também do empreendedor, como o CNPJ, contrato social e outros documentos do sócio também serão apresentados. Isso nós temos uma lista completa no bônus que nós vamos dar na estrutura analítica do trabalho para fazer incorporação do que está sendo abordado aqui no curso de A até Z. Então, esse foi o objetivo em mostrar o processo do licenciamento à construção, dentro do processo da fase de estruturação, que é voltado para a legalização e tornar o empreendimento apto para vender e construir. Lembrando-se que nessa etapa as abordagens elas são muito mais pragmáticas, processuais e técnicas. Espero que tenha sido útil o conteúdo dessa aula. Esperamos na próxima aula, quando vamos abordar as questões relacionadas ao outro ponto da legalização, que é justamente sequencial, após obtermos o alvará de construção, que é o licenciamento a vendas ou registro de incorporação. Então, até a próxima aula.